Rafael de Carvalho? Até onde eu sei, ele é um ator. É um cantor, escritor, um autor. Consagradíssimo lá no Sudeste. Foi um grande artista da cidade de Caiçara. E tem aquela música dele que é bem complicada de falar. Sococo, socoçar, é um tipo assim. Soca sem socó, que socó é caçador que dá em bodó com gó. É só socó, é só socó. Ensaca, mas ensaca um socó só. É só socó, é só socó. Ensaca só com soco só. Era de manhãzinha, o dia vinha raiando e tava um socó se coçando lá num pé de abricó. De mansinho eu fui chegando assim. Um jovem sonhador, determinado e de valor, que do interior da Paraíba sua família deixou. Se aventurou pelo país, virou ator e compositor. Escreveu vários cordéis, mas suas raízes guardou. Apaixonado pela cultura, por ela lutou. Ameaçado pela ditadura, sua vida arriscou. Rafael de Carvalho, um multiartista sonhador. Eu coordeno o Grupo Atitude, que é um grupo de voluntários que desde 2005 vem desenvolvendo projetos educacionais aqui na cidade de Caiçara. Veio o centenário da cidade em 2008 e a gente viu ali a oportunidade de fazer um resgate maior. Então a gente entrou mais em campo, pesquisou muito mais. E nessa pesquisa veio surgindo aí biografias de caiçarenses que a gente via que merecia ser mais pesquisada. E foi aí que entrou o Rafael de Carvalho. Quando ele fugiu de Caiçara, né? Ele subiu de Caiçara porque ele não queria achar que aquela vida não era para ele, que eram pessoas que antigamente as famílias tinham o quê? Era trabalhar na agricultura, criar gado, né? Era criar gado, trabalhar na agricultura, mas ele não gostava daquela vida, né? Segundo contam os nossos antepassados, ele não gostava, inclusive ele entrava até em atrito com o pai por conta disso. E ele fugiu para o Recife. Ele fugiu para o Recife, lá serviu o exército. Quando ele saiu do exército, ele não voltou para Caiçara. Ele continuou lutando pelos sonhos dele, que era ser artista. Recordando o passado, eu estive pensando em Rafael de Carvalho, Manuel Rafael de Carvalho, em Brasília, eu não sei nem qual foi a data, não recordo, mas faz 20 e poucos anos. Eu tenho. Você sabe dizer quantos anos faz que Rafael de Carvalho desencarnou? Você sabe? Professor. Aquele encontro no Brasil foi em 78. 68 para cá, quantos anos faz? 36 anos. 36 anos. Eu encontrei Rafael, eu acho que pela última vez que eu vi ele foi em Brasília, no festival que houve em Brasília. Depois, lá eu encontrei também Patativa Nossaré. Muitos pesquisadores que todo ano iam lá para Brasília, lá na casa do cantador. Eles moram em Massaranduba, mas depois saíram de Massaranduba, foram para Pedra Tapada. E Rafael de Pedra Tapada saiu para servir o exército, depois voltou. Aí se apaixonou por uma menina em Caiçara, aí o pai não queria. E ele foi-se embora de vez e... Passei a tarde e a noite inteira sem beber. Salve. O Crisóstomo esteve aqui, me arrumou emprego. Começa na semana que vem. Isso é bom. Assim o senhor não fica tão desesperado. Agora com esse emprego estou mais sossegado. Quem sabe a gente melhora. A bebida também atrapalhava um pouco. Parei, filha. Parei. Tô contente, pai. Dá um abraço aqui no teu velho, anda. Eu não tinha espingarda, mas tinha levado um saco de pano fraco, furado, feito filó. O saco tinha um buraco, eu amarrei e dei um nó. Joguei o socó no saco, depois cortei o cipó, enrolei na boca do saco e vinha pra boda com gó. Quando o socó tá no saco, aperte do nó, desatou-se o saco todo rasgou-se, lá se foi o meu socó. É só socó, é só socó. Ensaca, mas ensaca o socó só. É só socó, é só socó. Ensaca, mas ensaca o socó só. É só socó, é só socó. Ensaca,
ensaca, mas ensaca um socó só. É só socó, é só socó. Ensaca, 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 mas ensaca. Eu não tinha espingarda, mas tinha levado um saco de pano fraco, furado, feito filó. O saco tinha um buraco, eu amarrei e dei um nó. Joguei o socó no saco, depois cortei o cipó, enrolei na boca do saco e vinha pra balda com gó. Quando o socó tá no saco, a peste do nó desatou-se. O saco todo rasgou-se, lá se foi o meu socó. É só socó, é só socó. Ensaca, 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 mas ensaca um socó só. É só socó, é só socó. Ensaca, 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 mas ensaca um socó só. É só socó, é só socó. Ensaca, 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 mas ensaca um socó só. É só socó, é só socó. Ensaca, 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 mas ensaca. Nasceu aqui em Caiçara, em fevereiro de 1918, aqui no sítio de Pedra Tapada. O pai dele tinha um pedaço de terra. E lá, o início dele foi um pouco difícil. Por ser homem, ele tinha que arcar com a parte dele, no sítio, trabalhar de enxada, cuidar de gado. E foi essa vida que ele não aceitou. Rafael é filho de Francisco Rafael de Carvalho e Maria Alves de Carvalho, entre parente Rosa. E Rafael viveu aqui a sua infância, foi aqui que ele teve os meus contatos com a cultura popular, né, nas feiras aqui com os emboladores, repentistas, o boi de reis e tudo isso, que era muito comum naquela época, nos anos 20. Quer ver o povo procura? Eu estou tocando o rádio muito a Bolsa Velha, por sinal, o que for de Bolsa Velha e Jacaraú, não fica triste comigo não, quem está falando não é eu não, quem está cantando é Rafael de Carvalho, mas ele já se foi, você não pode se vingar mais. Aí você... Mas que aqui não tem Bolsa Velha, a Bolsa Velha tem pro lado de Campina Grande. Lá em todo canto tem esse povo. Aí eu quero cantar, eu só toco muito aquele. Botapó, Vitalina, Botapó, Bolsa Velha no Semário Caritó. Aquela história de Bolsa Velha, quando vai se confessar, pergunta logo o padre que é pecado namorar, Botapó. Eu não cantava assim, dizer Bolsa Velha, quando vai se confessar, pergunta logo o padre que é pecado se casar. O padre diz, minha filha vai rezar, Bolsa Velha não precisa de casar. Então essa experiência do Exército em Recife foi interessante porque lá ele, já entre os amigos lá em horas de folga, né, estava fazendo seu repenso, as emboladas, e um oficial, percebendo aquilo, vendo o talento dele, o orientou a ter aulas de canto, e ele teve essas aulas de canto lá no próprio Exército que oferecia. Terminando isso aí, ele já chegou a voltar a Caiçara, mas ele já tinha contatos com amigos lá do Exército que eram da Bahia e que vinham lá grandes oportunidades para ele. Lá na Bahia ele passou por momentos muito difíceis no começo, né, que ele não tinha onde ficar, então chegou a dormir em beira de praia, um capitão de areia, como dizia Jorge Amado, né, ficou lá, foi ter aulas de canto e ficava dormindo no quartinho que havia na sala paroquial. E certa vez até numa apresentação ele desmaiou e quando foi ver era fraqueza, estava se alimentando só de mamão, nos pés de mamões que havia ali nos fundos. Então esse período também ele ia aos shows de calouros, era a era do rádio, né? Então tentava sempre espaço no rádio, nos shows de calouros, mostrar o seu talento. E foi quando apareceram as primeiras premiações. Na Bahia ele fez de tudo um pouco, era artista, era embolador de coco, folclorista, participou de vários filmes na Bahia. Ele fez um filme e lançou até um livro, um livro que chamou de Quadra. Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro em 63. Em 63 a gente se conheceu participando do meio teatral, né, fazendo teatro e tal. E depois ele foi contratado da Excelsior, porque a Rio fechou, né? Aliás, nessa época ele até já estava na TV Excelsior. E aí eu conheci ele lá também, conhecemos mais, na fundos, né? Conversamos mais.
E acabamos ficando juntos e fazendo tudo juntos, teatro, cinema e televisão. Eu sou a Rogéria Neubauer de Carvalho, filha de Rafael de Carvalho. Sou a quarta filha dele, somos em 5. O mais novo, depois de mim, é o Dirceu. E pra cima de mim é a Roberta, minha irmã mais velha, que é do 2º casamento do meu pai. E do primeiro casamento, que anterior a nós, é a Nádia e o Rafael. Eu tenho 2 filhas dele, uma se chama Roberta, outra se chama Rogéria. E a convivência foi excelente. Era teatro, cinema, televisão, casa. Teatro, cinema, televisão, casa. A gente não tinha tempo para dar badalações, a gente não curtia muito esse tipo de coisa. E cuidar das nossas filhas, né? Ele já tinha uma filha também, que era a Nádia. A Nádia se tornou uma atriz também. E nós nos dávamos muito bem. Tinha um outro filho, que era o Rafael. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral. Então foram 10 anos na Bahia, de 37 a 47, e na Bahia também foi onde ele teve contato com a ideologia comunista. De Carlos Prestes, a área que ele mais, o espaço que ele foi de Salvador, de Recife foi para Salvador, para São Paulo, Rio, lá atuou na televisão, atuou no teatro, ele se revelou no teatro. Ele foi fazer participação num programa de calouros na Rádio da Bahia. Conheceu o Zé Trindade, ganhou o prêmio. Aí ele foi levado para o Rio de Janeiro, pelo próprio Zé, eu acho que ele foi. E aí ele começou, se engrenou no meio artístico. E, assim, era uma coisa que, como ele trabalhava muito, a gente ficou morando com meus avós. E meu pai também politicamente tinha que, enfim, se exilar, né, de uma questão política por trás também. Então ficamos morando com a minha avó em Rio Claro, meus avós, e a partir dos 3, 4 anos e até ele falecer. E eu via de tempos em tempos, quando ele podia, ele ia nos visitar, né? E quando ele nos encontrava, era uma riqueza absurda de notícia, de conversa, de aprendizado, assim, né? A gente ficava querendo saber o que ele vinha trazer dessa história toda que ele vivia, né? Aí se envolveu era comunista, se envolveu, conheceu o Julião, se envolveu com a UNE, fez parte da UNE. E sempre defendendo as causas da Liga Camponesa, fazendo verso em prol da Liga Camponesa. A época mais difícil foi na época da ditadura militar, quando estourou 64 lá, nós passamos alguns perrengues, né, como se fala, como ele falava, mas deu para encarar. Foi tudo. Ele foi preso, foi uma época muito difícil. Nós começamos, depois quando estavam procurando, a gente teve que ir para um sítio de um amigo nosso, em Jacarepaguá. E nós estávamos nesse sítio exatamente na época que foi sequestrado o embaixador americano. Hoje todo mundo sabe quem foi que sequestrou, né? Mas naquela época ninguém sabia. E ele estava sendo procurado já pela Polícia Federal e todo mundo como comunista, né? E a gente ficava de baixo para cima numa Kombi, numa perua, junto com a minha filha que era pequenininha. Aí o nosso amigo pegou e falou, vai lá para o meu sítio, e nós fomos. Tinha caseiros no sítio, ele pintou o cabelo de mercúrio cromo, pintou o bigode de vermelho e fomos para lá, para o sítio. Aí ele foi lá, ficou no sítio
com o nome de Seu Ferreira. Eu também costumava usar um lenço na cabeça, como se eu fosse... Porque eu estava gravando na Tupi naquela época também, né? E eu tinha que me disfarçar um pouco, pegar o ônibus, ir para Tupi. Ele fazia a gravação, voltava para casa, ele ficava com a Roberta sozinho lá. E aí começaram a procurar o embaixador americano e bateram lá nesse sítio. Porque também disseram... Eles ficou sabendo, não sei com quem, por quê. Isso não ficou claro porque ele ficou sabendo disso. Eles ficaram sabendo que lá tinha um ator de televisão. Aí ele chegou lá no sítio e me perguntou, aqui tem um ator de televisão? Eu falei, ator de televisão? Não, aqui é um sítio de uma pessoa que pôs a gente aqui para ficar olhando o sítio. E ele acho que o senhor está confundindo, porque o meu marido é o Seu Ferreira e ele conserta a televisão. Pode perguntar aí pela rua, pela avenida toda em Jacarepaguá, ele é conhecido até pelo Seu Ferreira e ele conserta a televisão. Mas eu falei em linguagem mais assim, que eles entenderam, eles acharam que era verdadeira, né? E aí eles foram embora. Eles falaram, bom, eles chegaram até a revistar a casa. Eu falei, pode revistar, não tem problema, porque ele não está aqui. E foi assim a situação, foi muito engraçada essa situação aí. Tem um quarto pra mim? Fala, rapaz! Um quarto bem seguro, pra mim e o meu baú? Fala, rapaz! Sim, tem, mas... Mais o quê? Mas tá faltando. Faltando o quê? Tá faltando o senhor pagar adiantado quarto, conta de gás, luz, telefone, SPC do SIC. O que é SIC? Adiantado. Tá duvidando de mim? Não, imagine. Para ele foi emocionante quando ele voltou para Caiçara, porque ele tinha ficado muito tempo fora daqui. E aí foi quando a gente veio filmar Fogo Morto. Nós conhecemos uma pessoa que estava entrosada com o pessoal da equipe, da produção, na verdade, e ele conversando, ficou sabendo que o Rafael era de Caiçara. Aí foi conversar com ele. Aí ele falou, mas faz muito tempo que eu não vou a Caiçara, porque não tive tempo de vir, essas coisas, né? Aí esse senhor falou, se ofereceu, falou, eu vou levar vocês para lá se vocês quiserem ir para Caiçara. E aí nós fomos, ele ficou muito emocionado, porque há muitos e muitos anos ele não tinha vindo para cá, entendeu? E ele ficou muito balançado com isso. Foi muito bonito, muito legal. Inclusive nós estávamos com o espetáculo pronto, nós fizemos o espetáculo lá em Caiçara, no patamar da igreja, e depois a gente fez num clube lá também. É muito socó para um socó socoçar. A gente viajou muito com esse espetáculo. Quando ele veio a Caiçara, a sua última vez, a Caiçara, depois de muitos anos, que ele saiu daqui com 16 anos, depois de muitos anos, a sua última vez, e veio trazendo a peça que nessa época era um sucesso, no Rio, São Paulo, 7 socó para um só, socó, socar. Se eu não me engano bem, era o título da peça. A gente tem 6 espetáculos aí que Rafael produziu, idealizou. Então, tem Brasil de Ponta a Ponta, tem Broa Cadabra, tem É Muito Socó, para um socó só coçar. E nesse espetáculo, sempre resgatando essa linha folclórica, que era muito típico dele. A peça foi um espetáculo. Nós nos divertimos muito, A peça foi encenada no antigo Clube Recreativo Caiçarense, que hoje não existe mais, hoje é uma casa de comércio, sem condições nenhuma, apenas o salão e umas cadeiras velhas. Os jovens sentaram-se no chão e os idosos, no caso da minha mãe, que era prima dele, Dona Maria Lípio, que era prima dele, tiveram até um assento bom, mas nós, que éramos pequenas, nós sentamos no chão mesmo. E é uma coisa que jamais eu vou esquecer, essa peça. Então, por causa de tudo isso, nós resolvemos fazer uma homenagem ao grande Rafael, e para mostrar também para o povo de Caiçara quem foi essa figura tão importante para a nossa terra, através da cultura.
O que eu admirava bastante no Rafael era que ele era uma pessoa que ele não escondia, porque tem muita gente que eu conheci que escondia de onde era, porque era uma cidadezinha, pequenininha, não sei aonde, entendeu? Ele não, ele tinha um orgulho muito grande de ser de Caiçara. Ele divulgava mesmo Caiçara, sabe? Ele dava o sangue por falar que ele era nordestino, de Caiçara, Pepirituba, Guarabira, tantas músicas que vocês devem conhecer. Quando ele foi embora, né? Adeus Caiçara, que eu já vou me embora. Severina chora, mas vou me mudar. Tivemos a ideia dessa exposição, uma exposição que seria mais duradoura, que seria uma coisa para a gente realmente apresentar Rafael não só para Caiçara, mas para Paraíba. A gente viu crianças, né, saindo das escolas junto com os professores para visitarem. A gente viu pessoas que passavam na rua, que achavam interessante, também entravam. E veio a segunda esposa dele, com as 2 filhas. Repercutiu em toda a imprensa paraibana. Parentes deles vieram de São Paulo para prestigiar a imprensa. A gente teve quase 2.000 visitantes. Para mim, sem dúvida, foi algo bastante gratificante poder participar, né, dessa exposição, tá demonstrando para todas as outras pessoas o quanto Rafael de Carvalho foi importante para a nossa cidade. E foi um espetáculo, a exposição. Para quem tem barco a granel, se perdeu um, nem contou. Eu tive os meus, de papel, chorei quando um se afundou. Navegando, Rafael de Carvalho. Bom, para todos nós caiçarenses, ter descoberto um artista tão talentoso como Rafael de Carvalho chega a ser um orgulho, não só para mim, né, mas para todas as pessoas da nossa cidade. Por quê? Saiu daqui da cidade e conseguiu entrar na mídia através do folclore, através da música, através do teatro, da televisão, né? E que deixou para a gente esse exemplo, né? Que é possível sim fazer, é possível sonhar. Então é uma história muito bonita de vida, porque ele lutou pelos sonhos dele. Ele, como paraibano e com uma bagagem cultural que ele tinha muito grande, merece que seja homenageado, que seja reconhecido, como exemplo, inclusive, para a juventude que está aí, né? Que pode fazer alguma coisa na vida. Ele saiu, por exemplo, do nada, né? Do cabo de enxada. Batalhou, lutou e conseguiu ser o que ele era, né? Então eu acho que esses jovens de hoje deviam se espelhar muito nele, principalmente os paraibanos aqui, né? Porque aqui tem muito talento escondido por aí. É a terra dos talentos. A gente é muito orgulhosa de ter um filho, uma pessoa da família nossa com todo esse histórico político, social, né? E que conseguiu vencer fora, sem a ajuda de praticamente ninguém, só pelo seu talento, sua coragem, né? Seu talento, sua coragem, sua vontade de vencer. E lutou pelos seus sonhos e chegou lá. Isso ele ensinou que nós não estamos sozinhos no mundo e a nossa vida não é só pra gente, né? A nossa vida é pra gente e pra quem vive com a gente. Ele dizia assim, um artista do povo, né? O Rafael de Carvalho eu conheci em Brasília, quando estava com a família, não sei, ainda vou lembrar. Rafael de Carvalho, um grande compositor, um artista de valor, que sabe onde está. Ele fazia teatro, também fazia novela, as coisas eram tudo bela, que ele sabia organizar, foi poeta balizado. Você me presta atenção, gente de educação, que Deus pode abençoar. Rafael de Carvalho partiu e deixou saudade. Vou lhe dizer a verdade, se ele pudesse voltar, ainda vou lembrar. Eu vou dizer competente, Rafael já foi na frente, brevemente eu chego lá, vou amar, quando é uma flor e o homem é seu amor, pode na vida agora receber a minha homenagem desse Geraldo Mozinho e também do Cachiminho, um poeta popular, Cachiminho, meu parceiro, que ele mora em Santa Rita, acaba da voz bonita, que canta e sabe agradar. Eu cantei tanta embolada ali, que eu também já estou ficando tão rouco de não poder mais cantar. Vou amar, a bola é uma flor e o homem é seu amor, da vida pode gozar. Olá, eu sou a Ingrid, neta do Rafael de Carvalho. Eu queria muito que ele estivesse vivo.
Ele seria um grande avô para mim e para o meu irmão. Ele também foi um grande ator, assim como muitos outros. Vem cá, você Tira agora. o né? Tanto faz, vem. Eu não sei o que falar, mamãe. Não sabe? Então fala seu nome. Eu sou Nicolas. Como que é? Eu sou Nicolas. E você é neto de quem? De Rafael Carvalho. Muito bem. Gostaria que ele estivesse vivo. Seria um bom avô meu e da minha irmã. Um beijo. Tchau. Adeus, Caiçara, que eu já vou me embora. Severina chora, mas vou me mudar. Adeus, Caiçara, que eu já vou me embora. Severina chora, mas vou me mudar. Ai, Pipirituba, adeus, Guarabira, minha alma suspira, eu vou pra capital. Ai, Pipirituba, adeus, Guarabira, minha alma suspira, eu vou pra capital. Adeus, Caiçara, que eu já vou me embora. Seca me devora, eu não posso plantar. Adeus, Caiçara, que eu já vou me embora. Seca me devora, eu não posso plantar. Ai, Pipirituba, adeus, Guarabira, minha alma suspira, eu vou pra capital. Ai, Pipirituba, adeus, Guarabira, minha alma suspira, eu vou pra capital.